Oi, gente, tudo bem com vocês? Bom dia a todos. Talvez você esteja fazendo esse culto à noite, então boa noite a vocês. Eu espero que todos estejam bem, eu espero que todos estejam prosseguindo e caminhando em fé e crescendo em fé em Jesus. Espero que o coração de vocês esteja sendo trabalhado pelo Espírito Santo, esteja sendo moldado pelo Espírito Santo em graça, em crescimento diante dele. Espero que vocês estejam firmados na rocha. O Senhor Jesus disse nos evangelhos que a tempestade viria sobre os justos e sobre os injustos. A diferença é onde está o nosso fundamento. Espero que vocês estejam bem fisicamente, espero que vocês estejam bem emocionalmente, espiritualmente. Espero que estejam caminhando com Jesus. Gente, esse tempo atrás, eu assisti um filme, eu não vou dizer o nome do filme, porque é um filme, eu vou contar algumas partes dele aqui, eu não quero dar spoiler pra ninguém, sei que muita gente não gosta de spoilers, mas eu assisti um filme em que, mais pra metade, pro final do filme, duas crianças caem dentro de um celeiro, é um filme de suspense. Duas crianças caem dentro de um celeiro cheio de grãos, e o celeiro alto, então era impossível que elas caíssem lá dentro e conseguissem escalar as paredes e sair, porque era um celeiro muito alto, ele estava com até a metade de grãos. Bom, as duas crianças caíram nesse celeiro, e quando elas caíram nesse celeiro, elas afundaram até mais ou menos a metade do corpo delas. E aí, naquele desespero de tentar fazer alguma coisa para sair, elas começaram a se debater no celeiro, se debater nos grãos, né? E aí você pode imaginar o que pode ter acontecido com essas crianças. Quanto mais elas se debatiam, mais elas afundavam. O filme mostra isso claramente, né? Elas se debatiam e iam afundando, eram duas crianças. Se debatiam e afundando, e se debatiam cada vez mais para sair, tentar agarrar alguma coisa, e iam cada vez mais se afundando. E nós como espectadores, nós ficamos meio agoniados assim, porque a gente fala, parem de mexer, para de mexer que vocês vão sair. Só que o filme mostra eles cada vez mais querendo sair pelas próprias forças, e talvez quando eu fale essa frase, vocês já saibam onde eu queira chegar. Elas queriam sair pelas próprias forças, mas quanto mais forças elas faziam, quanto mais trabalhos elas faziam, mais fundas elas ficavam. E aí depois refletindo sobre isso, daqui a pouco eu conto o que vai acontecer com as crianças, mas depois refletindo um pouco sobre isso, gente, me veio à memória que essas crianças caindo no celeiro cheio de grãos, elas são uma imagem boa da nossa vida cristã. Por que são uma imagem boa da nossa vida cristã? Simplesmente porque o homem é um ser que caiu num celeiro de pecados. Mas ele caiu porque ele quis cair nesse celeiro de pecados. Imagine os grãos como transgressões, como pecados, como aquilo que nos afastam de Deus. E quanto mais você tente, quanto mais forças você tente empregar para sair desses pecados, quanto mais forças você queira usar para sair desses pecados, mais você vê que os pecados continuam se multiplicando na sua vida. Então você se livra de alguns grãos, se livra de alguns pecados, mas outros grãos começam a fazer que você afunde mais ainda. Talvez muitos saibam que quanto mais caminhada nós temos com Cristo, mais nós conseguimos perceber o quão santo e bom Ele é e o quão pecador nós somos. Talvez você tenha uma imagem de si mesmo hoje como sendo alguém mais pecador do que no início da sua caminhada com Jesus, no início do seu relacionamento com Jesus. Isso é totalmente normal. Isso só significa que você tem uma consciência melhor de quem Ele é e uma consciência melhor de quem você é. Bom, muitas vezes a gente age como essas crianças e tenta livrar dos nossos pecados, livrar das nossas dificuldades através de outras dificuldades.
Eu me lembro de uma história, a história de Antão. Algumas pessoas traduzem como história de Santo Antão, ou Santo Antônio. Essa história ela foi pintada por Salvador Dalí num dos seus quadros surrealistas lá. E elas mostram um homem, e a história em geral é a história de um homem que ele queria ser santo de qualquer maneira, queria ser santo. E o diabo vinha sempre tentá-lo com várias tentações mesmo, com várias coisas que o mundo propõe. Então ele apresentava a Santo Antônio mulheres e não adiantava nada, apresentava dinheiro e não adiantava nada, apresentava todos os prazeres da vida, sabedoria e tudo, e ele sempre rejeitava, ele nunca caía nas tentações. E aí no final da historinha, um dos demônios ali fala pro diabo que está tentando ele, pro diabo maior, fala assim: nossa, ele não caiu em nenhum pecado. E aí o diabo dá uma risada e fala assim: na verdade ele está em pecado desde o início, e o pecado dele é o orgulho por não ter caído em pecado. Talvez isso exemplifique que quanto mais a gente tente vencer pelas obras, vencer pelas nossas forças, mais nós caímos no erro de que nós podemos vencer pela força. E é sobre exatamente isso que eu quero conversar com vocês hoje. E eu queria que vocês abrissem a Bíblia comigo na carta aos Colossenses, no capítulo 2. A gente vai ler 2 versículos. Na verdade, 3 versículos, né? Colossenses 2, 13, 14 e 15. É um pouco difícil, gente, a gente definir qual era a heresia pela qual a igreja de Colossos estava passando, estava enfrentando, mas não é impossível. É possível que a igreja de Colossos estivesse enfrentando uma heresia antiga, lá do 1º século, chamada gnosticismo. E aqui não é minha intenção explicar o gnosticismo, mas além do gnosticismo, existiam os judaizantes, existiam algumas outras seitas ali que estavam assolando a igreja de Colossos. E uma das parcelas dessa seita era ter uma perspectiva errada de quem era Jesus e qual foi a obra de Jesus. Talvez algumas dessas perspectivas ainda existam na igreja de hoje. E outras era o julgamento dos irmãos por não fazerem certos rituais que levariam eles à salvação. O que eu quero dizer com isso? O povo pensava que por alguns irmãos não serem circuncidados, ou por alguns irmãos não serem não guardarem certos dias, ou não guardarem certas festas judaicas, eles não eram salvos. Ou seja, eles colocavam a cruz de Jesus e a obra de Jesus como sendo algo que ele fez por nós, mas que é necessário que nós façamos mais coisas para que nós possamos ser salvos. Contextualizando para a nossa época, seria mais ou menos a mesma coisa de você dizer assim: você é salvo por Jesus, mas é necessário que você vá à igreja, ou é necessário que você dê o dízimo, é necessário que você faça determinadas coisas, assistências sociais ou assim por diante, para que você ganhe sua salvação. Gente, isso é mentira. Você é salvo por Cristo e por Cristo somente, e nada além disso. Essas outras coisas que eu falei, dar dízimos, cantar louvores, se reunir, essas coisas são para pessoas que já foram salvas. Elas não vão te trazer salvação. E pensar que elas te trarão salvação é minimizar quem Jesus é e o que Jesus fez por nós. Bom, vamos ler aí Colossenses 2, do 13 ao 15. Eu estou aqui com a NVT, ela é uma tradução mais contemporânea, tá? Colossenses capítulo 2, versículos de 13 a 15. Diz assim: vocês estavam mortos por causa de seus pecados e da incircuncisão da sua natureza humana. Então Deus lhes deu vida com Cristo, pois perdoou todos os nossos pecados. Ele cancelou o registro de acusações contra nós, removendo e pregando na cruz. Desse modo, desarmou os governantes e as autoridades espirituais e os envergonhou publicamente ao vencê-los na cruz. Até aí. Bom,
É interessante que Paulo, quando ele vai tratar dos santos, quando ele vai tratar de você, quando ele vai tratar de mim, quando ele vai tratar daqueles que creem em Jesus, ele sempre faz com essas pessoas a mesma coisa que foi feito com a história. Na história ocidental, a gente conta o tempo a partir da ressurreição de Jesus, né? Na verdade, do nascimento de Jesus. Então, nós contamos o tempo, nós dividimos a história em antes de Cristo e em depois de Cristo. Da mesma forma, Paulo vai tratar nós, os cristãos. Ele vai tratar nós como antes de Cristo, quem nós éramos antes de Cristo. Ele fala dele antes de Cristo várias vezes. E ele vai tratar nós como depois de Cristo. O que ele quer dizer com isso? Ele quer dizer que é necessário, meus irmãos, que haja uma diferença no seu comportamento, na sua mentalidade, na sua disposição, na forma como você fala e na forma como você age antes de Cristo e depois de Cristo. Lembram-se quando Deus apareceu para Moisés na sarça ardente e Deus fala assim, Moisés, tire as sandálias dos pés, porque o lugar que você está é terra santa. Muita gente mistifica isso e fala que as sandálias de Moisés tinham pecado e tudo mais, e eu entendo de uma forma mais simples. Isso que eu vou dizer agora não é um pensamento meu, é um pensamento que eu ouvi uma pessoa falando e concordo com ela. O fato de Moisés ter tirado as sandálias dos pés significa ajuste o seu comportamento na presença de Deus. Você não pode ter as mesmas coisas, os mesmos comportamentos e as mesmas falas antes de conhecê-lo e depois de conhecê-lo. Tire as sandálias dos pés, ajuste o seu comportamento diante de Deus. Paulo trata os cristãos exatamente da mesma forma. Depois que nós conhecemos a Jesus, é necessário que nós mudemos, é necessário que nós cresçamos, é necessário que seja visível que há um antes de Cristo e que também há um depois de Cristo. E aí ele começa dizendo exatamente isso no versículo 13. Olha comigo, ó. Vocês estavam, passado, vocês estavam mortos. Por que nós estávamos mortos? Vocês estavam mortos por causa dos seus pecados. E aqui, eu quero dizer, talvez de uma forma mais dura, que talvez exista ainda hoje pessoas que já ouviram falar de Jesus, já ouviram falar do Evangelho, pessoas que conhecem a Bíblia, mas que continuam mortas nos seus pecados, continuam mortas no sentido de afogadas nos seus pecados. E aí eu gostaria de perguntar para você, será que você é uma pessoa que está morta nos seus pecados? Será que você é uma pessoa que ainda não se livrou, no sentido de não depositou a sua confiança de vencer o seu pecado, os seus pecados em Jesus e ainda continua tentando vencê-lo de forma com as próprias mãos, com o próprio braço? Muita gente continua morta, mesmo estando cercada de pessoas vivas. Meus irmãos, a força não está em nós. Diferenciando o que diz lá no Star Wars, né? Que a força esteja com você. A força não está conosco, a força está em Cristo, porque Cristo ressuscitou por nós. Mas Ele deposita essa força em nós e esse poder em nós através do Espírito Santo. Daqui a pouco a gente vai falar um pouquinho sobre isso. Mas o versículo diz, vocês estavam mortos por causa dos seus pecados. Vocês estavam mortos. Isso tem que ser passado na nossa vida. O pecado não deve mais nos segurar, nos prender. O pecado não tem mais autoridade para ditar o que você deve fazer. Porque vocês já estiveram mortos. É o seu antes de Cristo. E ele continua, vocês estavam mortos por causa de seus pecados e também por causa da incircuncisão da sua natureza humana. E que é necessário que a gente faça um parêntese sobre a circuncisão. Vamos entender, só para a gente não estender muito, a circuncisão ou a incircuncisão como sendo naturezas diferentes que habitam em nossos corações. Quando nós estamos sem Jesus, sem Cristo, o nosso coração é incircuncidado, ou seja, existem coisas no nosso coração que nos impossibilitam conhecer a Jesus e obedecer a Jesus. Por isso que ele está dizendo, né?
vocês estavam mortos nas transgressões de vocês e na incircuncisão do coração de vocês. Ou seja, vocês estavam mortos por causa dos seus pecados e por causa da sua incapacidade de conhecer e de buscar o Senhor Jesus. O Senhor Jesus também disse isso quando fala do jovem rico lá no Evangelho de Marcos. Ele fala assim que para os homens é impossível que eles sejam salvos, mas para Deus nada é impossível. É impossível para os homens porque o coração do homem, em seu estado natural, ele é incircuncidado. Ele é depravado, ele é impossibilitado ou incapaz de conhecer o Senhor Jesus. Só que tudo isso, gente, é passado para nós, e nós glorificamos a Deus por isso, porque era impossível que nós conhecêssemos o Senhor Jesus, era impossível que nós obedecêssemos o Senhor Jesus, e as nossas transgressões nos apertavam e nos constrangiam, de forma que nós não podíamos voltar os nossos olhos para Deus pedindo ajuda. E se um dia você fez isso, se um dia você voltou os seus olhos para o Senhor, e se um dia você buscou a face do Senhor, é porque Ele decidiu te salvar, Ele decidiu te circuncidar o seu coração e te tornar capaz de buscá-lo. E isso é o que diz no versículo, no final, na parte B, no final do versículo 13. Ele diz no início: vocês estavam mortos por causa dos seus pecados e da incircuncisão de sua natureza humana. Só que existe um então, existe uma contraposição. Paulo vai dar... Tá, Paulo, e aí? Eu estava morto, às vezes eu posso estar morto agora. E aí? E aí Paulo responde: e então Deus lhes deu vida. Lhes deu, é um presente de Deus. Ele não vendeu vida para vocês. A vida de Jesus não foi vendida para você em troca das suas boas obras, em troca do seu dízimo, em troca do seu tempo. A vida de Jesus foi dada a vocês. A vida de Jesus foi dada espontaneamente por Deus a nós. E é isso que diz o versículo. Então Deus lhes deu, não vendeu, deu. Deus lhes deu vida com Cristo. Por quê? Porque perdoou todos os nossos pecados. E quando eu falo isso, e talvez muitas pessoas saibam que quando a gente está dando um estudo e está falando de Jesus e pregando de Jesus, a primeira pessoa que apanha é a gente. Quando eu falo, ele perdoou todos os nossos pecados, porque isso está escrito na palavra de Deus, isso nos traz uma paz muito grande, porque a palavrinha todos não implica só os pecados que nós cometemos antes de Cristo, mas todos os pecados que nós cometemos antes e todos os pecados que nós cometeremos depois de nós termos conhecido a Jesus, porque nós pecaremos depois deles também. Talvez Deus teria perdoado os nossos pecados passados se ele fosse limitado em conhecimento, o que nós não cremos. Nós cremos que nosso Deus é um Deus presciente e onisciente, ou seja, ele sabe de tudo o que vai acontecer de antemão, porque assim ele determinou que as coisas acontecessem, e ele sabe de todas as coisas no geral, tem conhecimento e sabedoria sobre tudo o que há. Isso implica que quando ele decidiu te salvar, ele não te salvou só pelos pecados que você cometeu ontem. Ele te salvou pelos pecados que você comete agora, que você cometeu hoje, e pelos pecados que você vai cometer amanhã também. A palavra diz, então Deus lhes deu vida com Cristo. E só é possível que haja vida porque Deus perdoou todos os nossos pecados. A chave do versículo é: Deus deu vida. Apesar da nossa incapacidade de tê-la, apesar de nós não termos buscado por essa vida, apesar de nós termos voluntariamente desejo e necessidade de pecar, Deus nos deu vida e arrancou a venda dos nossos olhos, que fazia com que nós caminhássemos a passos largos para a distância dele, para o abismo eterno. Ele arrancou a venda e nos deu vida e fez com que nós enxergássemos a nossa realidade nova. Infelizmente, gente, tem muita gente hoje que tem vida em Jesus, no sentido, tem os olhos abertos em Jesus, mas ainda prefere comer as alfarrobas como o filho pródigo.
Ainda prefere comer a comida dos porcos como filho pródigo e não comer o banquete celestial que existe na casa do Pai. E com isso eu não quero falar nada no sentido místico da coisa. Eu quero dizer que as pessoas se prendem em coisas dessa terra, em coisas pecaminosas que são próprias da natureza humana em detrimento daquilo que o Senhor Jesus nos deu. Já é nosso por amor a Ele, por amor dEle, por graça dEle, graça escandalosa dEle. É uma graça que escandaliza, porque talvez a pergunta que nós tenhamos quando a gente fala sobre salvação pela fé e pela graça de Deus é, mas então se eu tenho fé em Jesus, eu sou salvo, isso significa que eu não preciso fazer mais nada? E sim, isso significa que você não precisa fazer mais nada para ser salvo. Mas o seu testemunho de vida vai condizer se você é ou não salvo. Voltando para o texto. Então Deus lhes deu vida com Cristo, pois perdoou todos os nossos pecados. Vamos parar um pouquinho e pensar sobre o fato de Cristo ter nos perdoado. Esse foi o meio pelo qual nós conseguimos ser reconciliados com Deus, né? Nós conseguimos voltar para Deus e voltar nossos olhos para Ele. O perdão, meus irmãos, e isso eu quero passar bem rapidinho, eu não quero me alongar no sentido do perdão, mas o perdão implica em um pagamento. Todo tipo de perdão implica em um pagamento. O que eu quero dizer com isso? Quando há uma dívida entre duas pessoas, e essa é uma ilustração, quando há uma dívida entre duas pessoas, imagina que você está me devendo R$10, porque eu te vendi alguma coisa. Se eu decido perdoar essa dívida para você, perdoar essa sua dívida no caso, necessariamente o preço dos R$10 não vai cair sobre você, mas vai cair sobre mim. O perdão não significa banalização das coisas, não significa esquecimento, significa que o preço, ou a ofensa, ou qualquer atrito, quando o ofendido, que no caso seria eu, quando o ofendido ele decide perdoar, ele necessariamente tem que arcar com a consequência daquele perdão. Dessa forma, não faz sentido eu perdoar alguém e querer que ela pague pelo que ela fez, ou querer que a pessoa sofra pelo que ela fez, porque se eu decido perdoar, e perdão é uma decisão, a Bíblia mostra claramente que perdão é uma decisão, se eu decido perdoar alguém, isso significa que eu liberto, entre aspas, aquela pessoa para que ela não pague por aquilo que ela fez. E aí eu te pergunto, talvez seria uma boa hora para você refletir se você perdoou tanto quanto fala que perdoou. Perdão é decisão, é não querer que a pessoa pague pelo erro que ela cometeu, pela dívida que ela tem e assim por diante. O Senhor Jesus age assim com você e comigo. Ele diz aqui, Paulo diz aqui, né? Ele cancelou, então Deus lhes deu vida com Cristo, pois perdoou todos os nossos pecados. Ele arcou com a consequência. Versículo 14. Ele cancelou o registro de acusações contra nós, removendo-o. Então existia um registro de acusações que pesavam contra nós. Existia uma lista em que nós poderíamos ser acusados por ela, que nós transgredimos o mandamento A, o mandamento B, o mandamento C. Existia essa lista. O Senhor Jesus decidiu cancelar essa lista, mas Ele cancelou não a preço da sua justiça e nem a preço da sua santidade. Se Deus tivesse pego essa lista, como esse papel aqui, se Deus tivesse pego e rasgado essa lista dos nossos pecados, Ele simplesmente estaria sendo injusto, porque é necessário que alguém pague por aqueles pecados. Lembra, o perdão implica que o ofendido arque com a consequência daquilo. Só que o versículo diz que Deus cancelou o registro de acusações que havia contra você, cancelou, removendo-o. Então Ele arrancou, Ele apagou, está limpa a sua ficha por causa de Cristo. Só que aí acontece o fato de que Ele arcou. E como que Ele arcou? Ele arca no final do versículo 14 dizendo:
removendo-o e pregando-o na cruz. A cruz de Jesus, ela mostra que de fato houve um preço a ser pago. Houve um preço a ser pago. A cruz de Cristo foi o encrave, ela encravou o pagamento da nossa dívida. Ela é o nosso recibo. Há um pagamento que foi feito, meus irmãos. E pecar de forma deliberada e viver de forma deliberada nesse mundo e viver de forma desregrada nesse mundo, sem se importar com Jesus, é cuspir na cruz de Jesus, é cuspir no recibo que o Senhor Deus nos dá. E aí, voltando à historinha lá dos dois irmãos que caíram no celeiro, que eles necessariamente começam a se debater e afundar cada vez mais. Na nossa historinha, os grãos se referem aos pecados, né? Na nossa ilustraçãozinha aqui. E você se debater para tentar sair dos seus pecados pelas suas próprias forças, seria a mesma coisa de dizer para Jesus: eu não preciso do seu pagamento, eu consigo pagar por mim mesmo. E aí, quanto mais você se debate e mais você tenta fazer boas obras para herdar a vida eterna de Deus, mais você afunda nos seus pecados até que eles te encobram totalmente e você morra. Nessa historinha, gente, ela tem um final feliz. Os irmãos só saem do celeiro, era um celeiro alto, com grãos até a metade, e eles só saem do celeiro quando algo de cima os resgata. Algo de cima os resgata. Você só vai sair dos seus pecados quando você parar de se debater, parar de tentar ser bom para entrar no céu e permitir que o Senhor Jesus te arranque desses pecados com mão forte. Isso já foi feito, isso está na cruz. Ele cancelou o registro de acusações contra nós, removendo-o e pregando-o na cruz. Pregando-o na cruz. Muitas pessoas pensam que no final dos tempos vai existir um super DVD gospel no céu, que seria um telão e em que Deus vai chamar um por um: vem cá, meu filho, agora você não me escapa, vem cá que eu vou te mostrar os seus pecados. E aí Deus vai colocar um telão gospel, um DVD gospel, e vai mostrar todos os seus pecados na frente de todo mundo. Só que isso não vai acontecer, meus irmãos. Isso não vai acontecer se você deposita a sua vida aos pés de Jesus e se você crê que Jesus é o único e suficiente Senhor da sua vida e se arrepende dos seus pecados. Isso não vai acontecer. E eu tenho certeza disso porque o registro de acusações, o DVD gospel, ele foi removido, ele foi rasgado e ele foi pregado na cruz. O que nos separará do amor de Deus? E aí diz na carta aos Romanos: o que nos separará do amor de Deus? É uma pergunta retórica, porque não existe nada que possa nos separar desse amor. Já foi pago, o túmulo está vazio, já foi pago. E aí o versículo 15, para a gente terminar: desse modo, por causa de toda essa obra de Cristo, por causa da cruz de Cristo, por causa da ressurreição de Jesus e de Deus ter decidido dar Jesus de forma liberal, de forma graciosa por nós, por causa disso, desse modo, desarmou os governantes e as autoridades espirituais. Uma versão mais antiga, a Revista Atualizada, diz que Deus, diz que por causa da cruz de Jesus e por causa da obra de Jesus, ele expôs publicamente os principados e potestades. Nós sabemos que existe hierarquia no mundo espiritual, né? Existem demônios que são talvez mais poderosos, mais fortes que outros demônios, que seriam as castas, né? Eu não quero espiritualizar e mistificar nada, mas nós sabemos que isso existe. E nós tendemos a ter medo desses demônios, medo de principados, medo de potestades, talvez mais medo de falar o nome deles do que falar o nome de Cristo. Só que a Bíblia nos diz que quando Jesus morre na cruz e ressuscita, ele simplesmente desarma todos esses
principados e potestades e demônios e qualquer poder que exista que pode te arrancar das mãos dele ou que pode te acusar. Ele desarma, ele tira as armas. Não há o que isso possa fazer contra você. Não há. A cruz de Jesus, a ressurreição de Jesus, a obra de Jesus é a tampa no caixão de Satanás. E a tampa do caixão da morte. É engraçado que Jesus, por morrer na cruz, Jesus, por pagar pelos seus pecados e pelos meus pecados, Jesus mata a morte. Jesus mata os registros que haviam contra nós. Jesus impossibilita que qualquer demônio se levante e te acuse, porque não há nada para ser acusado numa folha branca. Não há nada para ser acusado contra você e contra mim. Lembre-se, nós estamos falando de Criador, nós estamos falando de Deus, nós não estamos falando de criaturinhas, porque demônios, principados, potestades são criaturas. São criaturas. Eu estou falando de Criador, eu estou falando de Deus, o nosso grande e altíssimo Deus. E estou falando de Jesus, que é Deus encarnado. Jesus, por agir assim e por pagar assim, ele desarma Satanás, ele desarma todos os demônios, ele desarma qualquer acusação que alguém intente levantar contra você. E voltando à carta aos Romanos, quem intentará acusação contra os filhos de Deus? É Deus quem os justifica. O que ele quer dizer com isso? Quem pode se levantar e dizer, você está em pecado, no sentido, você precisa pagar por esse pecado? Se o único que poderia fazer isso era Deus, e ele não fez, mas ele pagou pelos seus pecados. Só que Jesus, ele não apenas desarma os governantes e as autoridades, no sentido, ele não somente desarma qualquer acusação que há contra você, e não somente torna nulo todo o poder do inferno, como ele também os envergonha publicamente ao vencê-los na cruz. O que todos estavam pensando, que era a derrota de Jesus na cruz, né? As pessoas passavam perto dele na cruz, meneavam a cabeça, falavam absurdos no sentido de não consegue salvar a si mesmo. Se você realmente é o Messias, desce da cruz. E os ladrões falavam, se você é realmente o Messias, desce da cruz, salva o Senhor e salva nós mesmos. Zombando dele, né? Mal sabiam eles que aquilo era o triunfo de Jesus por amor à humanidade. O Senhor Jesus não apenas mostra o seu braço forte, anulando todo o escrito de dívida na cruz, e desarmando o diabo, como ele também prova na cruz, e expõe publicamente a vergonha extrema. Isso é traduzido por ignomínia em versões antigas. Ele expõe a vergonha extrema o diabo e seus anjos caídos. Então, meus irmãos, qual é a prática? Qual é a prática disso tudo? Em primeiro lugar, você foi alvo do amor de Deus. Você foi alvo do fato de Deus decidir por entregar Jesus a você. Você não é feito mais, se você crê em Jesus, você não é feito mais para uma vida de pecados. Você não é feito mais para uma vida de depravação, de devassidão ou de encurvamento às necessidades da sua carne. Você não é feito mais para isso, porque o Senhor Jesus já te resgatou, e é isso que significa a palavra redentor. Ele te redimiu, ele te resgatou, ele te comprou, ele arrancou, quebrou os seus grilhões. Isso implica que amanhã, quando a sua carne se levantar autoritária, determinando, entre aspas, que você faça determinadas ações, você tem a capacidade e você tem a legalidade e você tem a autoridade de dizer não para si mesmo. Você tem a autoridade de dizer não para as tentações. Por quê? Porque o tentador, ele foi exposto à vergonha extrema. Você não pode e não precisa aceitar. Você não precisa e não pode
aceitar as sugestões que Satanás dá para que você peque e para que você vá contra os mandamentos do seu Senhor. Em segundo lugar, a cruz de Jesus, ela prova não o seu valor, ela não prova que você tem um grande valor diante de Deus e que Deus decidiu por pagar alto preço no sentido de que você tem um alto preço para Deus. Não, a cruz de Jesus mostra que o nosso pecado era muito caro e que o nosso pecado era muito grave. E é por isso que a cruz de Jesus é uma imagem tão terrível, mas ao mesmo tempo que ela é tão terrível, ela nos traz tanto alívio. Por quê? Porque o nosso pecado é gravíssimo diante de Deus, mas ele foi pago. Você não é alguém que necessariamente precisa comer alfarrobas dos porcos como o filho pródigo. Gente, a nossa realidade hoje, a realidade que o Senhor Jesus nos chama hoje é uma realidade nova nele. É uma realidade em que o velho homem já morreu, eis que tudo se fez novo. É uma realidade em que nada pode te separar do amor de Deus. E é isso que deve nos motivar a praticar as boas obras e a praticar e a obedecer aos mandamentos de Jesus. Glória a Deus por Ele ter nos salvado. Glória a Deus porque antes que nós o buscássemos, antes que nós nos atentássemos a Ele, ou antes que nós viéssemos a dizer o primeiro Senhor Jesus, Ele estava mexendo no nosso coração para que assim fosse. Hoje você tem o mesmo poder que ressuscitou o Senhor Jesus. E eu quero explicar isso de uma forma que não traga desentendimentos. O mesmo poder que ressuscitou Cristo Jesus, que foi o poder do Espírito Santo, o poder de Deus, é o mesmo poder que habita dentro de você para que você seja santificado. Você não precisa mais continuar comendo a lavagem dos porcos, você não precisa mais continuar se curvando à sua carne. Você já foi salvo em Cristo Jesus, se assim você crê. E eu espero que isso traga conforto ao seu coração, eu espero que isso traga paz ao seu coração, eu espero que o Espírito Santo traga convencimento ao coração de cada um de vocês. Espero que o Senhor Jesus esteja cada dia nos trazendo mais para perto dele. Eu gostaria de orar com vocês agora. Eu gostaria de nos dirigir, de nos humilhar, de nos dirigir ao Senhor Jesus em oração. Senhor Jesus, o Senhor é maravilhoso, o Senhor é grande e bom, Senhor. Nós não temos muitas palavras, Senhor, para dizer o quanto o Senhor é bom para nós. Senhor, nós cremos em Ti, nós cremos na Tua obra redentora na cruz. Obrigado porque hoje nenhum peso de acusação pode ser dirigido a nós, porque o Senhor pagou pelo preço que nós devíamos, Senhor. Obrigado por ter nos reconciliado consigo mesmo, Senhor Deus. Obrigado pela sua graça em nossas vidas. Obrigado, Senhor Jesus, porque nada nos separará do amor de Deus. Nada nos separará do seu amor, Senhor Deus. Obrigado porque o Senhor é bom. As suas misericórdias duram para sempre, as suas misericórdias duram para agora. Perdoa os pecados que nós insistimos em cometer. Perdoa os pecados dos meus irmãos também, Senhor. Em nome de Jesus, livra-nos de todo mal, livra-nos de toda praga, de toda peste. Dá-nos saúde mental, Senhor, dá-nos saúde física, dá-nos saúde espiritual, Senhor. Traz em nós a consciência de que o Senhor ainda continua conosco. Em nome de Jesus, obrigado porque o Senhor é fiel, ainda que nós sejamos infiéis, Senhor. Em nome de Jesus que eu oro a Ti, em nome de Jesus que eu Te agradeço pela Sua bondade em nossas vidas. Obrigado por tudo que Tens feito, Senhor. Em nome de Jesus. Amém.